Neste domingo, a igreja celebra a memória de todos os santos e santas. Nós queremos dar graças a Deus porque Ele nos faz participar de sua própria vida e nos comunica a sua santidade. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE, bolsista da FAPEMIG, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que você pode adquirir pela editora Dialética. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós temos como Palavra de Deus, neste dia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 a 4, versículo 9 a 14, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 a 3, e Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, se você está vindo aqui pela primeira vez, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos, com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Nós temos na primeira leitura justamente o texto do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, versículo 2 a 4, 9 a 14. Antes de meditar sobre esse texto, então é bom dizer alguma coisa, esclarecer esse texto. Esse texto é do final do século I, então retrata uma experiência mística que o autor sagrado faz com Cristo ressuscitado, anunciando coisas que aconteceriam em breve. Então a perspectiva que esse texto tem não é uma perspectiva de futuro para 2000 anos atrás. Era uma realidade que o autor sagrado estava experimentando para aquele momento no qual ele está escrevendo esse texto. Né? E qual que era o contexto desse texto? Bom, a igreja estava sendo tremendamente perseguida pelo Império Romano, muitos estavam sendo martirizados e esperavam com ansiedade a segunda vinda de Jesus para que os pudesse libertar dessa tremenda perseguição. Então é nesse contexto que é escrito o livro do Apocalipse. E no capítulo 7, nesses versículos que são propostos pela liturgia, nós vamos ter justamente esta outra visão que o vidente tem. Ele vê o céu aberto e ele vê uma multidão imensa ao redor de Deus, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Trajavam vestes brancas e gente de todas as nações, palmas na mão, e aclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quando o vidente dialoga com um dos anciãos, né, e pergunta quem são eles, o ancião responde: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Pois muito bem, a quem se refere esse texto? Se refere aos mártires. Ou seja, historicamente falando, o autor está pensando aqui naqueles mártires do primeiro século, naquela multidão de gente que amava Jesus, que deu sua vida por causa de Jesus e que foi submetida à tortura, à morte pelo Império Romano. Né? Agora, do ponto de vista de uma leitura espiritual, mistagógica, litúrgica, ou seja, é bom a gente perceber que se trata de uma multidão incontável de gente. Esses 144 mil não é um número literal, é um número simbólico, é uma multidão incontável de gente que está disposta a amar e seguir a Jesus. Às vezes a gente pensa que santidade é para poucos, mas não, santidade é para todos. Santidade é inclusive para aqueles que nem imaginam que são santos, né? Porque tem casos assim, muitos casos assim, né? Ou seja, a fé cristã católica acredita na santidade, acredita que Deus tocou a humanidade com a sua graça pela encarnação de Jesus e que por isso o ser humano pode participar da vida de Deus. E não são poucos, são muitos. Ou seja, não são somente os santos reconhecidos pela igreja, mas há milhares e milhares de pessoas que na sinceridade de sua fé, que vivendo segundo a sua consciência, buscando na sua consciência agradar a Deus, seja em que religião for, estão vivendo e participando dessa santidade de Deus. É claro que o caminho ordinário desta santidade é o batismo cristão, configurar sua vida a Jesus, mas há muitas pessoas que configuram sua vida a Jesus sem saber que o estão fazendo. Então, essa primeira leitura nos enche de esperança. É uma multidão incontável de gente que está querendo viver a vontade de Deus. Não são poucas pessoas, não. Depois, na segunda leitura, nós vamos ter
esse bonito trechinho da primeira carta de João, capítulo 3, onde fala que nós somos chamados filhos de Deus e que quando se manifestar a glória de sermos filhos de Deus, nós veremos a Deus tal qual como Ele é. Então, ao celebrarmos os santos e santas, nós já estamos celebrando aqueles irmãos e irmãos nossos que já estão diante de Deus, contemplando a Deus face a face, e que neles já se manifestou plenamente a condição de serem filhos de Deus. Venha a Deus tal qual Ele é. Ou seja, o grande desejo do coração humano é contemplar a Deus face a face. Nisso está a nossa realização, nisso está a nossa plena felicidade. O maior anseio que temos na vida é justamente esse. Pois os santos e santas já estão no céu, diante de Deus, contemplando a Deus face a face. É assim que nós o cremos. Né? Conforme dizia, inclusive a primeira leitura, já tem uma multidão de gente lá contemplando a Deus face a face. Aqueles que deram sua vida por amor a Jesus, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então essa é a nossa esperança. Nós um dia, essa glória de sermos filhos de Deus, haverá de ser manifestada plenamente em nós. Agora, enquanto essa manifestação plena não acontece, nós somos chamados a viver as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, o Evangelho. Ou seja, a igreja sempre considerou esse texto como um caminho de santidade. Porque Jesus ensina que, nesse texto, a pobreza de espírito, afligir-se pela dor do outro, a mansidão, ter fome e sede de justiça, a prática da misericórdia, a pureza de coração, construir a paz, promover a paz, ser perseguido por causa da justiça, ser perseguido por causa de Jesus. Para todos eles é prometido o reino dos céus, o consolo, possuir a terra, que é uma metáfora para a terra escatológica, ou seja, a eternidade, ser plenamente saciados, porque somente Deus pode saciar o nosso coração, planificar a nossa vida, planificar o nosso coração, alcançar misericórdia, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, mas Deus é rico em misericórdia e haverá de perdoar as nossas falhas para nos colocar diante de si. Ver a Deus, contemplar a Deus, ver a Deus face a face, que é o maior desejo que todos nós temos. Ser chamados filhos de Deus, e veja que na segunda leitura se dizia que por ocasião da nossa ressurreição, a nossa condição de filho de Deus haverá de ser manifestada plenamente, e isso é prometido aqui também para aqueles que constroem a paz. Então essa bem-aventurança no mundo de hoje, tão dilacerado por guerras, violências, ódios, intolerância, é muito mais do que necessária sermos construtores da paz para sermos filhos de Deus e para que depois a condição gloriosa de filhos de Deus se manifeste em cada um de nós, né? Ou seja, novamente é prometido o reino dos céus, né? E diz lá no final, nós devemos alegrar e exultar, porque será grande a nossa recompensa em Deus, se nós vivemos a bem-aventurança. Então nós acreditamos na santidade. Então, quando nós veneramos os santos e santas, e é bom que se diga isso, a Igreja Católica não adora santo, não caia nessa conversa fiada, nessa caricatura que irmãos separados fazem da nossa fé. A Igreja Católica nunca adora santos, nós adoramos somente a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós cremos que essa santidade, que é um atributo exclusivo de Deus, Deus comunica a realidades e pessoas, fazem realidades e pessoas participarem da sua própria vida. Por isso que a terra de Israel é considerada santa, o templo de Israel é considerado santo, por isso que o povo de Deus é considerado santo, por isso que Paulo nas cartas vai chamar aos cristãos de santos, porque eles já não se pertencem mais, pertencem a Deus por causa do batismo. Então a igreja acredita na santidade, acredita que Deus pode tocar pessoas e realidades com a sua graça. Pode tocar pessoas e realidades com a sua graça. Então a igreja adora somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e aos santos se presta o culto de dulia, ou seja, o culto de veneração, de um profundo respeito, porque foram pessoas que foram capazes de dar a vida por amor a Jesus, quer seja pelo martírio, quer seja pela existência concreta de sua vida. Então são colocados como exemplos para cada um de nós. A Nossa Senhora, a serva plenamente fiel, a cheia de graça imaculada, é prestado o culto de hiperdulia, né? Ou seja, a máxima veneração possível, porque é a mais bela de todas as criaturas, a santa e a primeira redimida, a salva por excelência. A salva por excelência. Então, ao celebrar todos os santos e santas, somos convidados, então, portanto, a recordar aqueles heróis da fé que nos precederam no céu, pedir a eles a sua intercessão e pedir a eles também que possam estar rezando por nós, para que a gente também possa ser santo e um dia possa chegar até lá. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM por este momento que nos cede aqui para partilhar a palavra de Deus. É a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização. Eu estava divulgando e continuo a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa em junho do ano que vem. Nós sabemos que estamos vivendo esse momento complicado lá em Israel, esse momento da guerra de Israel e Hamas, mas a peregrinação ainda está de pé, marcada para junho do ano que vem. Junho do ano que vem. Agora, é claro, no mês de janeiro, né, cientes de que, de repente, a coisa não se resolva até junho, então essa peregrinação pode ser postergada para o final do ano ou ser transferida para o ano que vem. Então, interessados em querer realizar esse sonho de conhecer a Terra Santa, lembrando que essa peregrinação haverá de acontecer quando tiver a devida segurança necessária, então não se preocupem em relação a isso. Então, interessados em querer conhecer a Terra Santa, fazer essa experiência de fé, de conhecer a Terra de Jesus, podem entrar em contato com a Kelly Mello pelo telefone 035 99845 6167, 035 99845 6167, e eu terei a alegria de ser o seu diretor espiritual. Isso em plena segurança e quando, de fato, for permitida realizar esta peregrinação. Maiores informações e informações mais concretas nós teremos a partir do mês de janeiro, tá bom? A partir do mês de janeiro. Então, meu muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, O Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.